Tudo teve início em 1993, na cidade de Itapuranga, quando dois caras muito engraçados começaram a fazer sucesso contando piadas. Não demorou muito e eles vieram para a cidade grande em busca de um público maior. São 26 anos de parceria com participação em programas como Faustão, Gugu, Fantástico e emissoras de rádio por todo o país. Eu me refiro à dupla humorística Nilton Pinto e Tom Carvalho. E hoje nós vamos contar um pouco mais dessa história, conversando com um dos integrantes da dupla, o Tom. Tom, boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco, falar da nossa vida, trocar 2 dias de prosa. Perfeitamente. E vão nos ajudar nesse bate-papo com ele, o jornalista e produtor cultural Augusto César. Augusto, boa noite, muito obrigado por estar com a gente aqui. Boa noite, Enzo, boa noite a todos que estão aqui. É um prazer enorme estar aqui na TV Brasil Central entrevistando um grande amigo e um dos grandes artistas do Brasil na comédia. E ao lado do Augusto, o Carlos Brandão, jornalista e produtor cultural também, saca muito de cultura aqui. Brandão, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. E aqui do meu lado, a minha colega de TBC, a Ednair Barros. Ednair, boa noite, obrigado por estar com a gente aqui. Eu que agradeço a oportunidade, tá? E me sinto honrada em entrevistar esse moço que eu sou tão admirador. Agradecido. Lembrando a você, telespectadora, você que nos ouve pela Rádio Brasil Central, que nos vê pelo Facebook da TBC, em qualquer parte do planeta. Hoje não temos a sua participação via WhatsApp. Por quê? Porque o programa foi gravado. Bom, Tom, muita gente já está estranhando por que o Nilton não está aqui. Por que você está sozinho aqui? Bem colocado, né? Primeiramente, agradecer o convite de vocês por estarmos aqui. Eu estou aqui para falar um pouco dessa nossa carreira, já completando 26 anos de estrada. Nilton Pinto não pôde estar aqui comigo hoje porque ele está com problema de saúde. Nilton é cardíaco. Desde que eu comecei a trabalhar com o Nilton, ele já usava marca-passo, né? Coração, chaga. Quer dizer, ele até brinca com isso porque eles são 7 irmãos, só ele que pegou o danado bichinho, foi lá e deu uma chupadinha nele lá, né? Eu falei, porque você tem o sobrenome Pinto, é natural, né? E aí, coitado, ele... Então, desde que eu o conheço, e nessa nossa trajetória, Nilton sempre teve problema com saúde por causa da chaga. Mas ele sempre tocou muito bem isso. Ele nunca deixou que a doença o atrapalhasse na sua vida. Mas hoje, infelizmente, o coração dele está fraco. Ele está sentindo muita falta de ar e aí ele está num processo agora de tentar recuperar a sua saúde e, sobretudo, os cardiologistas que estão cuidando dele estão o aconselhando muito. Ele deve ir agora para a fila do transplante de coração, né? E acredito que vai dar super bem, porque o Nilton, cara que nunca teve vícios, né? Tem uma... relativamente, isso vai ajudar muito ele. E a energia dele é muito positiva. Muito né? positiva, muito para cima, né? Ele é muito cristão, acima de tudo. Acredito que vai dar certo e, com fé em Deus, logo em breve ele vai estar aqui conosco. Mas ele tem um recado. Pois é, ele fez questão, né? Fez questão, gravou aí um recado, ele mesmo na casa dele, e mandou para vocês aqui. E acho que seria interessante o pessoal assistir aí o porquê que ele não está aqui. Perfeitamente. Vamos então ao recado do Nilton Pinto. Olá, pessoal, aqui é Nilton Pinto. Infelizmente, gente, eu vinha fazer entrevista com vocês, mas eu tô com problema de saúde, o coração tá fraco, tô com muita falta de ar, tá complicado para mim. Então hoje coincidiu, eu tenho que fazer vários procedimentos, exames, por isso o Tom veio aqui, só ele, mas da próxima vez estarei. Um beijo e um abraço para todo mundo. Força aí para você, Nilton, muita saúde e uma pronta recuperação. E nós já vamos te cobrar, quando você tiver 100%, os dois aqui. Isso, com certeza. Bom, 26 anos de carreira. 26 anos. Conta um pouquinho como é que surgiu, para quem não conhece ainda a história de vocês. Bom, eu sou do interior de Goiás, da cidade de Itapuranga. Nilton é de Inhumas, e encontrei com o Nilton lá em Itapuranga. Em 92, o irmão do Nilton, que é compadre meu, que eu tinha mais amizade, inclusive, ele me convidou para ajudar ele na campanha política. Eu tinha banda, nós tínhamos um grupo de pessoas lá, tocava, cantava, e naquela época podia fazer o showmício, e eu fui com o irmão dele para o palco para ajudar. E o Nilton chegava lá toda noite, né? E ele chegava lá fazendo um esquete diferente, né? Foi aí que eu fiquei com... Eu já conhecia o Nilton, sabia da história dele. Aliás, até ele pediu para que em 89, lá na cidade de Itapuranga, ele fez um texto do Bernardo Ellis, né? Que ele fez A Enxada.
e apresentou, inclusive o Bernardo Vélez esteve lá na época, acho que o Marcos Fayad esteve lá também, eu não sei se o Hugo Zorzetti, mas eu sei que esse povo todo foi para lá para ver o Newton fazer essa apresentação. E eu fiz a folia, né, que era a abertura, tinha uma congada, o pessoal de Goiás foi, enfim. Depois disso não tive mais contato com o Newton. E aí, quando foi nessa época da política, em 92, o irmão dele candidato, ele chegava lá no palco, trazia sempre um personagem diferente, e ele chegava com as perguntas e falava para mim, senhor, faz essas perguntas para mim aqui, porque eu estava fazendo a apresentação ali, né, apresentava os candidatos e tal, o mestre cerimônia, né? E aí, enfim, terminou a campanha, foi super interessante, porque ninguém ganhou nada. O irmão dele perdeu, nós não ganhamos dinheiro, enfim, mas foi um aprendizado muito grande. O Newton falou assim, que na verdade meu nome é Hilton, né? Hilton, você quer trabalhar no teatro comigo? Eu falei, embora, é meu sonho, gosto de estar no palco. Parece brincadeira. Uma semana depois o Newton chegou lá em casa com um texto chamado O Casamento é uma Piada, 54 páginas escrito numa maquininha de datilografia. Chegou lá e falou, para nós decorar que daqui 15 dias nós vamos apresentar. Então, e a gente apresentava lá no salão do fórum, sabe? O juiz gostava muito dele, acabou pegando uma amizade. Enfim, foi aí o nosso começo. Nós começamos lá na cidade de Itapuranga e fomos indo... Quer dizer que a gente ganhou uma dupla, né? Todo mundo perdeu, mas nós ganhamos uma dupla. Né? Foi interessante. A Câmara Municipal de Itapuranga perdeu um grande quadro, né? Foi verdade. Não, e o Newton era também. Ao mesmo tempo ele era candidato a vereador, eu era candidato a vereador, nós era tudo, né? Apresentava, fazia humor, falava sério, né? Então, você comentou, né? Quer dizer, nós sabemos que você faz muitas pesquisas, né? Pelo interior, até para dar sustentação às piadas, né? E você disse que elas são muito regionais. Na verdade, né? O que é regional, né? É muito universal, né? Pelo interior do Brasil. O maior barato que eu vejo no Brasil, do brasileiro, é o seguinte. Você pega o Brasil, é um continente. E você pega as regiões... E eu fiz isso mais o Newton várias vezes. Você vai fazer show lá no Rio Grande do Sul, as pessoas te entendem. Você vai fazer no Nordeste, te entende, embora tenha as particularidades. É super interessante isso, como essa nossa língua, né? Ela acaba sendo entendida por todos em qualquer parte do país que você está. Aí você pega uma história regional, do interior, e vai contar ela em outros lugares, as pessoas se identificam. Né? Eu me identifico muito assim com histórias lá do sul, né, do Rio Grande do Sul, por exemplo, que o Paulinho Micharia conta, né, dos avós dele, dos pais. E eu mais o Newton, às vezes a gente fica comentando sobre isso. Foi interessante como que isso parece que é do brasileiro mesmo, que está em todas as partes do país. Né? E eu sempre fui um grande pesquisador de piadas mesmo, dos livrinhos, de ouvir as histórias, de anotar. Sabe, eu anotava muito. Eu até estava contando para o Augusto ali, que eu achei interessante que eu passei mais de 10 anos fazendo um arquivo de piadas. O Newton falou assim, Tom, você é bom nisso, vai fazendo esse negócio para nós. Tudo certinho, piada de bêbado, piada de professores, piada de alunos, de caipira, enfim, tudo. Fui fazer o transporte desse negócio para um outro para fazer a tal da formatação do computador. Mandei só, sabe, o atalho, né? Aí o cara de lá ainda me ligou, falou assim, Tom, tem muita coisa no computador aqui, você quer que salva? Então eu falei para você, não, já salvei tudo que me interessava aí. Acabou com o seu arquivo de 10 anos. Falei, agora estou com preguiça de fazer isso. Bom, pelo menos nós somos iguais, nós temos a mesma habilidade digital. Nunca vi desse jeito. Ô, Tom, tem uma coisa que eu acho interessante de vocês, vocês vão trabalhar de produção, e a questão do público hoje é uma coisa que todo mundo reclama muito. E vocês têm um público sempre com casa cheia. Como é que é isso? Explica, o que é que vocês fazem? E só completando a pergunta dele também, que é um público assim, de perfil variado. Quer dizer, não são só assim, todo mundo da família, quer dizer, um espetáculo para toda a família, né? Mamando, da caducando, todo mundo vai. Qual que é o segredo? Você sabe que eu faço essa pergunta para mim também? Porque você imagina, 26 anos de estrada, é claro que o nosso público hoje... Tem um produtor nosso que, quando ele brinca com a gente, falou, olha, nós estamos precisando começar a divulgar o show de vocês nos asilos, sabe, para melhor idade também, porque nós estamos tendo um público nesse sentido fantástico. E eu fico agradecido por saber que a gente está levando humor para essas pessoas também. Mas é impressionante como eu vejo crianças, pessoas de 10 anos, de 12, de 15, sabe, o adolescente, mas aí pega uma faixa etária do infanto juvenil e os mais velhos, né? É muito no nosso espetáculo. E eu falei, Newton, mas é interessante como que a gente está conseguindo agradar. A receita, eu não sei ao certo. Eu só sei que a gente procura, claro, não
não levar palavras obscenas, né, dentro de um espetáculo, até porque vai muita família e tal. A gente vai até naquele limite ali e suaviza. Eu acho que o fato da gente trabalhar muito esse lance de espetáculo que traz quadros, que está relacionado à família, que está relacionado à criança, e o Newton, o biótipo dele, né, pequenininho, magrinho, veste mulher, faz muito bem a mulher. A cara de pobre que ele uma tem, cara de pobre. As crianças adoram isso. Eu acho que eu acho que é um pouco do seu. Ele já é um personagem, Ele já é um personagem. O Newton é um artista nato, né? O jeitinho dele de brincar no palco, essa coisa toda, é dele, né? Eu sou mais de ensaiar. O Newton escreve, eu sou de ensaiar. Não gosto muito de ensaiar, não. Sabe, ele gosta de ir pro palco, e ele tem mais ou menos a direção, e às vezes eu brinco com ele e falo, Newton, mas, cara, e se esquecer isso assim? Não, se esquecer, você me dá desse. Aí você fala, meu Deus, sabe, brincando comigo. Alguns pensadores acreditam que, de repente, quando você faz, a gente comentou nos bastidores aqui, que quando se faz uma coisa que gosta, deixa de ser trabalho. E as coisas fluem de todas as formas, financeiramente, por satisfação pessoal, por crescimento mesmo, né? Você, lá no início, começando lá em Itapuranga, de uma maneira de extraordinário sucesso, pelo menos para vocês dois, né? O resto não deu em nada, né? Você imaginava que você ia alcançar esse sucesso, essa notoriedade que você alcançou? Não. Assim, a princípio, não. Nós queríamos estar no palco. E nunca foi o objetivo também, né? Não foi o objetivo sair em busca de fama. Claro que a gente procurou. Você era agente de saúde. Eu era agente de saúde. Eu era músico, intérprete, né? Eu gostava de tocar, cantar. Então eu era mais romântico. O Newton era mais moleque. Então eu junto essas duas coisas, né? Ele me puxou um pouco mais para deixar um pouco... eu era às vezes um romântico meio meloso. O sóbrio. Era o sóbrio. E o Newton era aquele mais elétrico, mais afobadinho, que acabava, tão apressado que era, acabava comendo cru, né? Aí juntou essas coisas, eu desacelerei ele um pouquinho e ele me acelerou um pouco, sabe? Foi fantástico isso, né? Porque ajuda a gente a se equilibrar, né? E eu acho que um pouco dessa química foi por isso que deu certo. É a primeira e a segunda, é o gordo e o magro, sabe? Essa coisa. Didi, Dedé? Um pouco parecido isso. Embora eu veja assim que eu procuro trabalhar muito bem a minha parte também, para que no palco, tanto um quanto o outro, consegue segurar a bola, né? Um pouco da diferença que eu vejo, um pouco do Didi e do Dedé, que acabou que o Dedé sempre foi escada, né? Sempre foi escada. Exatamente, né? Mas o Newton sempre trabalhando no sentido assim de buscar os valores que o Tom Carvalho tem, os valores que o Newton Pinto tem, né? Somar esses valores no palco sem ser escada, sabe? Um para o outro, né? Perfeito. Os dois sempre foram protagonistas. Exatamente. Né? Nós temos que ir para o primeiro intervalo. Eu não combinei com você. Olha a maldade minha. Eu quero que você encerre esse bloco contando uma piada de improviso, tá? Contando uma piada de improviso. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Eu vou fazer igual... Você me pega no pulo assim. No pulo. Então pode ficar... Essa aqui é o menino que chega da escola, já foi chegando da escola assim, né? A mãe falou assim, meu filho, o que foi? Você tá todo molhado. Ai, mãe, aqui hoje nós tava brincando de cachorrinho. Falou, mas você chegou todo molhado. Eu era o poste hoje. Tá, então vamos para o primeiro intervalo. Hoje um roda de entrevista super divertido com Tom Carvalho, da dupla Newton Pinto e Tom Carvalho. Voltamos em instantes.